Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Adina Bacri do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício aqui. Vamos lá. Dado o triângulo ABC representado abaixo, determine a medida da mediana AM relativa ao lado BC. Vamos lembrar aqui primeiro o que é uma mediana. A mediana é um segmento interno do triângulo chamado de seviana, tá? É uma das sevianas que existe dentro do triângulo aí, que é o seguinte: ela calcula, no caso, ele está pedindo cálculo, né, a medida. Então, eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto M do segmento BC. Então, a mediana que ele está pedindo aqui, na verdade, é um segmento de reta que une o vértice A ao ponto médio do lado oposto do triângulo, no caso aqui, o lado BC. Ele já deixou bem discriminado aqui no enunciado, ó. Ele quer o comprimento da AM, a medida da AM. Então, o que eu tenho que fazer é localizar esse ponto ou encontrar as coordenadas desse ponto M do lado BC e depois calcular a distância do ponto A ao ponto M. Então vamos lá. Primeiro eu vou puxar aqui, ó. A mediana é esse cara aqui, ó. Alinhar aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Não sei onde tá bom? Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Parece que é uma perpendicular, mas às vezes é, às vezes não é, depende do triângulo, tá bom? Então temos aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto médio. Vamos descobrir as coordenadas desse ponto médio. Mas antes, vamos coletar as coordenadas dos vértices do meu triângulo ali. O ponto A, que é o que eu vou usar na segunda parte do exercício, ele tem coordenadas 2 e 6. O ponto B tem coordenadas 4 e 2. 4 e 2. Só pegar o x e o y dos pontos aí. O ponto C tem coordenadas menos 2 e 4. Então, o ponto C tem coordenadas menos 2 e 4. Tá bom? E agora é só calcular o ponto médio desse segmento BC, ó, utilizando esses dois pontos. Cuidado, hein? Não vai fazer com outro ponto, não. O A eu vou usar no segundo momento do exercício, tá? Então, o ponto M do segmento BC vai ficar da seguinte maneira. Soma as coordenadas, 4 menos 2, dividido por 2. E a coordenada y, 2 mais 4, dividido por 2. 2 mais 4, dividido por 2. Fazendo aqui a continha, bem rápido. Só média aritmética, né? 4 menos 2 dá 2, dividido por 2, 1. Vírgula. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2, 3. Então, o ponto médio do segmento BC é o 1, 3. E agora o que eu tenho que calcular? A distância desse ponto A até esse ponto M. E aí a distância entre pontos, né? Vou colocar a formulinha da distância aqui, ó. Distância do ponto A até aquele ponto M vai ficar elevado ao quadrado aqui, é igual x do ponto A menos o x do ponto M, é a diferença das coordenadas ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto M. Se você não sabe essa formulinha aqui, não sabe do que eu estou falando, volta aí nessa playlist do canal que tem um vídeo falando sobre distância entre dois pontos, tá certo? Tem alguns exercícios resolvidos aí. Então, seguindo aqui, ó, distância do ponto A até o ponto M, elevado ao quadrado, vai ser igual x do ponto A, 2. X do ponto M, aqui é a diferença, tá? X do ponto M, 1. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais coordenada y do ponto A. Y do ponto A é 6 e o y do ponto M é 3. Ao quadrado aqui, ó. Distância de A até M elevado ao quadrado igual 2 menos 1 vai dar 1 elevado ao quadrado, 1. Mais 6 menos 3 dá 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Ou seja, isso aqui dá 10. Mas eu tenho que pegar esse quadradinho e passar para o lado de lá, né? Esse expoente 2. Então, a distância de A
até m, que é efetivamente o comprimento, a medida da mediana solicitada, é igual a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10. E aí você coloca aqui o C. O que significa o C? Unidades de comprimento. Tá bom? Então aqui temos o cálculo da nossa mediana, comprimento da mediana relativa ao lado BC. Tá certo? Entenderam? Exercício bem tranquilo, né? Então, só a definiçãozinha de mediana, usando o ponto médio ali e o cálculo efetivamente de uma distância. Tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se não entenderam, deixe suas dúvidas aqui embaixo, seus comentários, para eu entender como você está recebendo os conteúdos do meu canal. E os 3 famosos Cs lá. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos canais e também inscreva-se no canal Exatamente Química do professor Bruno. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, valeu!